propriedade geral da matéria é a divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida, sem alterar a sua constituição até um certo limite. Então, se você tem uma determinada matéria, você pode ir fracionando essa matéria. Se eu tiver uma barra de ferro, eu posso ir fracionando até qual limite? O limite seria um átomo de ferro. Pronto. Então, eu não mudei a constituição da matéria. Eu fui fracionando até obter o átomo de ferro. Se eu agora for fazer alguma reação nesse átomo de ferro, que seria uma reação nuclear, aí eu já comecei a alterar a constituição da matéria, como você vai estudar no módulo de radioatividade. Mas, divisibilidade, você consegue dividir a matéria até o seu limite. No caso de uma barra de ferro, o limite é um átomo de ferro. Se eu pegar água, eu vou fracionando aquela quantidade de água até o seu limite. Qual seria o limite? Uma molécula de água. Ok? Uma molécula de água, quimicamente, é igual àquele 1 litro d'água. Um átomo de ferro, quimicamente, é igual àquela barra de ferro. Se eu pegar o sal de cozinha, que é um composto iônico, NaCl, eu vou fracionando aquele retículo cristalino até obter um íon Na+, e um íon Cl- que se atraem, porque um cátion atrai um ânion, são forças de atração eletrostática. Então, toda matéria tem um limite, que pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um íon fórmula, que é o caso dos compostos iônicos. Você vai estudar isso na química geral também, quando for estudar os diversos tipos de compostos, tá certo? Então, a matéria pode ser dividida até o seu limite, que nem sempre o limite é o átomo, depende. Tem matéria que é formada por átomos isolados, tem matéria que é formada por átomos que se reuniram formando moléculas, tem matéria que é formada por átomos que formaram íons, e esses íons formam os íons fórmulas, como o caso dos compostos iônicos, né? Então, mas a matéria pode ser dividida, qualquer tipo de matéria, um pedaço de gesso, uma pedra, uma barra de ouro, etc. É o etanol, é o álcool. Sexta propriedade geral da matéria, compressibilidade. Sob a ação de forças externas, o volume ocupado por uma porção de matéria pode diminuir. Então, quem nunca brincou com uma seringa, né, sem agulha, né, você fecha aqui o orifício, você tem aqui o ar atmosférico, as moléculas estão relativamente afastadas. Quando você exerce uma pressão, o volume diminui, ou seja, você está aproximando essas moléculas, diminuindo os espaços vazios. A matéria ela é compressível. Tanto os sólidos, quanto os líquidos, quanto os gases. Os gases são altamente compressíveis. A gente tem um módulo só para estudar os gases. Do mesmo jeito que tem um módulo de química geral para estudar as propriedades dos sólidos e dos líquidos também, tá bom? Então, os 3 estados físicos fundamentais da matéria, sólido, líquido e gás, nós temos um módulo só para o estudo dos gases. Nós temos um módulo junto com propriedades, com as ligações intermoleculares, com as forças intermoleculares, a gente estuda também as propriedades dos sólidos e dos líquidos. Então, como eu te disse, os gases são altamente compressíveis. A compressibilidade de um gás é maior do que um líquido. Um líquido é pouco compressível. E a compressibilidade de um líquido é maior do que a compressibilidade de um sólido. Então, em geral, o gás é mais compressível do que o líquido é mais compressível do que o sólido. Isso de um modo geral. Próxima propriedade geral da matéria, sétima propriedade, dentro de um certo limite, se a ação de uma força causar a deformação da matéria, ela retornará à sua forma original assim que essa força deixar de agir. É a elasticidade. É o contrário da compressibilidade, né? Na compressibilidade, sob a ação de uma força, eu consigo diminuir o volume, a extensão da matéria. Agora, a elasticidade, sob a ação de uma força, eu consigo aumentar o volume, a extensão daquela matéria. Ok? Uma liga, por exemplo, tem uma boa elasticidade, mas toda matéria tem uma certa elasticidade, né? Podem se dilatar, a gente estuda isso na física, dilatação, né? Porque é que às vezes numa ponte de concreto existem ali em determinados intervalos um espaço vazio. A gente sabe que com o aumento da temperatura há uma certa dilatação, a matéria aumenta um pouco o seu volume, e aí tem que ter aquele espaço vazio para que não haja choque, para que aquela ponte não comprometa a sua estrutura, né?
Próxima propriedade, ó, nós temos aí a 8ª propriedade da matéria, que é a porosidade. Pessoal, toda matéria é descontínua, toda matéria possui poros, ou seja, possui espaços vazios entre as suas moléculas. Ó. Isso quer dizer que existem espaços vazios entre as moléculas, entre os átomos, entre os íons fórmula de qualquer tipo de matéria, seja uma matéria formada por átomos, formada por moléculas, formada por íons fórmula, ou por aglomerados iônicos, que é sinônimo de íons fórmula. Esses espaços ó, podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais densa ou menos densa. Se esses espaços vazios entre as partículas são maiores, a matéria é menos densa. Se esses espaços vazios entre as partículas que constituem aquela matéria são menores, a matéria é mais densa. Então, por exemplo, a cortiça, né? A madeira ou uma rolha que está ali para fechar uma garrafa de vinho. Os poros são muito grandes. Por isso que essa madeira ou essa cortiça é pouco densa. Né? Então a cortiça apresenta poros maiores do que os do ferro. Então a densidade da cortiça é bem menor do que a densidade do ferro. Então veja que tem uma relação entre porosidade e densidade. Densidade é a relação da massa com o volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, se o volume ocupado pela matéria é maior, a sua densidade é menor, com a massa constante. Né? Uma mesma massa de ferro, como tem um volume menor, a sua densidade é maior. Uma mesma massa de madeira, em relação à massa de ferro, como o volume é maior, a sua densidade é menor. Densidade é a massa dividida pelo volume. Densidade e volume, para uma mesma massa, são grandezas inversamente proporcionais, né? Ou grandezas que variam de modo inverso, tá certo? Para ser bem específico. Sim, chegou o momento da nossa resposta, né? Porque é a última propriedade geral da matéria. Alexandre, e aí, você conseguiu pensar? Está aqui a resposta. Pessoal, existem espaços vazios entre as moléculas de água. Se eu tenho 100 ml de água e coloco o açúcar e o açúcar se dissolve, quando o açúcar se dissolve, ele vai ocupar os espaços vazios existentes entre as moléculas de água. Porosidade. Então, a propriedade da impenetrabilidade da matéria não está sendo desrespeitada. Existe a propriedade da impenetrabilidade da matéria, que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente, mas existe a propriedade da porosidade. Existem espaços vazios entre as partículas que constituem aquela matéria. Então, entre as moléculas de água existem espaços vazios. Quando eu dissolvo o açúcar dissolvido passa a ocupar aqueles espaços vazios. Do mesmo jeito o sal de cozinha. Os íons Na+ e Cl-, depois que se dissolvem e se dissociam, vão ocupar os espaços vazios entre as moléculas de água. Agora, se você colocar uma grande quantidade de sal de cozinha, uma grande quantidade de açúcar, de certa forma, essas moléculas de açúcar, esses íons que estão em grande concentração, vão estar afastando um pouco, aumentando a distância entre as moléculas de água. Aí o volume da solução vai acabar sendo um pouco maior do que o volume da própria água, que é o volume do solvente. Mas existe essa regra para soluções diluídas, onde a concentração é menor do que 0,1 mol por litro, o volume da solução é o próprio volume do solvente, ok? Então a resposta seria devido à propriedade da porosidade. O açúcar, ele não está ocupando o mesmo volume, o mesmo espaço das moléculas de água. Ele está ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água, ok? E aí outra questão caiu também no Enem, é aquela: por que é que se você pegar 100 ml de etanol, que é o álcool comum, e misturar com 100 ml de água, você não obtém 200 ml de solução? Tem também tudo a ver com porosidade e também com ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que você vai estudar no módulo de ligações intermoleculares. Então, existem espaços vazios entre as moléculas de água, existem espaços vazios entre as moléculas de etanol.
Entre as moléculas de água existem pontes de hidrogênio. Entre as moléculas de etanol existem pontes de hidrogênio também de polo induzido. Isso aqui é só um parênteses, você vai estudar isso no módulo de ligações intermoleculares. A rigor não tem que se preocupar agora, isso é um parênteses. Quando eu misturo os dois, o álcool tem OH. As moléculas de água têm OH. Então vão se formar pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e de álcool. Essas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e de álcool são bem mais fortes do que as interações que existiam entre as moléculas de etanol, que tinha ponte de hidrogênio, mas também tinha de polo induzido, que são ligações intermoleculares mais fracas. E aí essas interações entre as moléculas de água e de álcool são tão fortes, tão intensas, que as moléculas de água e de álcool se aproximam bastante, diminuindo os espaços vazios entre elas. Por isso que quando eu misturo 100 ml de álcool com 100 ml de água, o volume da solução é menor do que 100 ml. Tá vendo? Então lá no Enem tinha, é porque os átomos diminuem. Falso. É porque as moléculas diminuem. Falso. É porque aconteceu uma reação química. Não é, isso é um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Não aconteceu uma reação química, continua água, continua etanol. Eles apenas se dissolveram um no outro. Né? São dois líquidos miscíveis, formaram uma solução, mas diminuíram os poros ali daquela mistura, né? Diminuíram os espaços vazios, é um termo até melhor para a gente colocar numa prova discursiva, devido às interações de pontes de hidrogênio, que você vai estar no módulo de ligações intermoleculares. São interações muito fortes, as moléculas de água e de álcool se aproximam bastante, e aí você tem uma diminuição do volume da solução. Mas a propriedade da impenetrabilidade da matéria continua. Uma molécula de água e de álcool não está ocupando o mesmo volume. Elas apenas se aproximaram, diminuindo os espaços vazios entre elas. Então está aí todas as propriedades gerais. Toda matéria tem massa, tem volume, tem compressibilidade, elasticidade, tem inércia, tem porosidade, né? Impenetrabilidade. Ok? Finalizadas as propriedades gerais da matéria, nós voltamos já já para estudar as propriedades funcionais e entender esse termo. Por que algumas propriedades são denominadas propriedades funcionais?